Missionário. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eu venho entregar o teu filho nas tuas mãos. Cobre ele com teu sangue e teu poder. Que não seja as tuas palavras, mas que não seja as palavras dele, mas que seja as tuas palavras. Joga por terra todo mal. Joga por terra todo espírito roubador de mente. Joga por terra todo embaraço. Joga por terra tudo que não provém de ti. Abençoa ele, dá vitória e toma direção no nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, meus queridos irmãos. Quantos estão felizes com Jesus? Quantos estão felizes com Jesus? Agora ficou bom. Queridos, quero louvar a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite para podermos fazer a exposição da poderosa palavra de Deus. Louvar a Deus pelo meu querido amigo, pastor Arley Mariano, profeta do Senhor, ter também a grata satisfação de poder estar conhecendo hoje aqui a sua digníssima esposa, a missionária Alessandra. Que Jesus em glória possa continuar lhe abençoando poderosamente, bem como todo este corpo de obreiros e essa querida igreja que fica aqui em São Gonçalo. Amém, queridos? Meus irmãos, trago também aqui um abraço, nosso pastor presidente, pastor Tiago de Acari, e da sua esposa, a pastora Fábia. Rogo as orações dos irmãos, tendo em vista que amanhã nós estaremos inaugurando a nossa igreja lá na cidade de Duque de Caxias. Igreja que esse que vos fala vai estar assumindo um trabalho missionário, um grande templo ali naquela cidade que estava fechado, e estamos dando início então no trabalho praticamente do zero. E com isto contamos com as orações de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, verso de número 2. Fazendo uso da palavra, eu quero respeitar então a temática do culto e pregar uma mensagem missionária, amém? Atos 19, verso de número 2, quantos acharam, digo amém? E disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Pergunte para o irmão que está do seu lado: já recebeu o Espírito Santo? Pode tomar teu assento, mas não deixe de dar glória. Vou pedir uma aguinha aqui, uma aguinha para mim. Queridos, estamos aqui diante da expressão do apóstolo Paulo para com os discípulos de João Batista, na ocasião em que Paulo foi realizar a sua terceira viagem missionária. E por ocasião da terceira viagem missionária que Paulo realizou, a Bíblia diz que ele começa agora a alcançar um território que, quem sabe, para os primeiros apóstolos seria um território, até por que não dizer, inóspito para a pregação do evangelho, que era o território grego. Para os irmãos terem uma ideia, Paulo, com muita ênfase, dedicou boa parte da sua vida ministerial ao cuidado das igrejas que estavam no território da Grécia. Para os irmãos terem uma ideia, a importância e também, por que não dizer, a dificuldade da implantação da obra de Deus dentro do território da Grécia, deu-nos as pérolas, que são as epístolas de 1ª e 2ª aos Coríntios, a epístola aos Efésios e também a epístola aos Gálatas, todas igrejas e cidades dentro do campo missionário da Grécia. A Grécia também ofereceu para Paulo um grande desafio, tendo em vista que ali reuniu-se a maioria dos sábios, filósofos e entendidos
daquela época. Os irmãos sabem que os gregos são pais da filosofia. A grande maioria dos pensadores e dos filósofos que hoje nós conhecemos são advindos, então, da ciência e do conhecimento dos gregos, que naquela época já era bastante admirado e já era bastante pujante no mundo inteiro. Porém, todo este conhecimento, esta ciência, esta dedicação que os filósofos, principalmente duas classes quase que sectárias dentro do campo da filosofia, por exemplo, os epicureus e os estoicos, ofereciam grande resistência a qualquer tipo de divindade. Resistiam de uma forma frontal, principalmente a uma divindade, a saber, Cristo, que ofereceu-se então a morte e pós-ressurreição pela vida daqueles que acreditavam em tal divindade. Os irmãos observem que Paulo vai fazer ênfase sobre isto na sua pregação. Quando ele chega então na cidade de Atenas, a Bíblia diz que vai lhe oportunizar de discursar em um anfiteatro pagão chamado Areópago, e ali Paulo vai falar a respeito de Cristo. E quando Paulo diz que Cristo é Deus, todos ouvem, mas quando Paulo diz que Cristo, Deus, morre, eles então interrompem a pregação de Paulo, porque para eles era inconcebível um Deus morrer, ou um Deus entregar-se à morte. Então, tendo vista que a igreja lá na região então da Grécia tinha toda esta dificuldade, não somente isto, dentro do território grego existia também uma grande idolatria. Nós vamos observar isto também na ocasião em que Lucas, que escreveu Atos e o evangelho que leva o seu nome, que era moço de Paulo, ele vai relatar que Paulo, quando chega em Atenas, ele perturba-se em seu espírito, porque existia um grande panteão de deidades, nas quais cada uma delas tinha ali um templo, ou tinha ali uma imagem que fazia alusão àqueles deuses que ali os gregos acreditavam. Estima-se que na cidade de Atenas tinha pelo menos 10.000 deuses. Tudo isto dificultava então a pregação de Paulo. Tudo isto dificultava então a expansão do evangelho. Tudo isto dificultava então que as pessoas crescem em Jesus Cristo. Não bastasse isso, queridos, não somente na cidade de Atenas, mas também na cidade de Éfeso e na cidade de Corinto, existia ali um templo ou templos de adoração à deusa Diana dos Efésios, ou Diana dos Efésios, que é a mesma Artemis para os romanos. Esta entidade, ou esta deidade, ou esta deusa com D minúsculo, que para nós não é nada, é a mesma estátua da liberdade, é a mesma estátua da Van, que vem se reinventando durante o passar dos anos e da história, e permanece sendo cultuada, passado todos esses milhares de anos. Então, dentro destes templos, aonde havia então esta idolatria, existia também a prática da prostituição cultual, aonde mulheres ali se dedicavam então ao ofício sacerdotal de culto a essas entidades, e também prostituíam-se para poder então oferecer a sua liturgia, seu culto. Tudo isto Paulo teve que enfrentar para poder implantar a igreja de Cristo. Tudo isso Paulo teve que enfrentar para que a igreja avançasse. Tudo isso Paulo teve que superar para que a igreja crescesse. Mas eu louvo a Deus, queridos e amados irmãos, pela sua vida que está aqui nesta noite, porque nós somos a sequência do livro de Atos dos Apóstolos.
E o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, deveria chamar-se Atos do Espírito Santo, porque tudo que foi feito, tudo que aconteceu, tudo que sucedeu, só pôde ser possível pela cooperação do poder do Espírito Santo. Se você está aqui nesta noite, se essa igreja está aqui nesta noite, se o pastor Alei está aqui nesta noite, se a nossa missionária está aqui nesta noite, se essa banda está aqui nesta noite, se você veio aqui nesta noite, é porque o poder do Espírito Santo. Pega na mão do teu irmão, por favor, o teu irmão que está meio geladeiriano hoje por causa da chuva. Pega na mão dele com força aí. Diga para ele: o Espírito Santo que te trouxe aqui hoje. Eu tenho que crer na Bíblia, irmãos. A palavra vai nos dizer em Atos capítulo 4 que a cada dia acrescentava o Espírito Santo aqueles que deveriam se salvar. Se você está na igreja, você não veio por obra do acaso, você veio porque o Espírito de Deus te trouxe. Brianda Kalamashura Mandaraia. Deixa eu ver quem está entendendo aí. Veio por causa do convite de Ciclano, você não veio por causa da cara bonita do Beltrano, você não veio por causa do pregador gaúcho, você veio porque o Espírito de Deus tocou em teu coração, te tirou da tua casa, te tirou do comodismo e te trouxe aqui nesta noite para dizer que tem uma porção poderosa para derramar em tua vida. Se você abrir o teu coração, quantos crê, diga glória a Deus. Aí, queridos, Paulo chega então. Aquele gravezinho estava gostoso. Tirou meu grave aqui, o nosso técnico. Ontem nós fomos lá para o Monte do Azeite. Pegamos uma chuva, irmãos. Meu Deus do céu. Olha, eu sou gaúcho, estou acostumado com frio. Já pastorei em cidade que dava 3 graus abaixo de zero. Mas pegamos uma chuva ontem lá. Depois fomos lá em Duque de Caxias, na volta da igreja lá, derramamos azeite em todo o quarteirão, na volta da igreja lá, amarrando os demônios naquela região espiritual ali. E voltei, que nem lá no Rio Grande do Sul, que nem um Cusco, todo molhado. E hoje já estava meio gripado, mas nem por isso eu vou deixar de dar glória. Paulo então chega na região de Corinto, na região de Éfeso. E Atos 19 vai contar a história da implantação da igreja do Senhor nestas cidades. Mais precisamente na cidade de Éfeso. A Bíblia nos diz que chegando lá, aportando lá, Paulo encontra um homem chamado Apolo. A Bíblia vai nos dizer que Apolo ele era um eloquente pregador e discípulo de João Batista. Os irmãos sabem que João Batista ele veio preparar o caminho. Ele disse que ele não era o Messias, mas que ele prepararia o caminho para aquele que haveria de vir. E havia muitos discípulos de João Batista espalhados pelo mundo naquela época. E a Bíblia diz que Paulo encontra então Apolo. E não somente Apolo, acha também ali alguns discípulos de Apolo. Por subsequência, eram discípulos de João Batista. E quando Paulo chega ali em Corinto, é bastante pertinente mencionarmos que, não obstante todas essas coisas que eu relatei aqui na introdução da mensagem, a Grécia, Corinto, Éfeso, Atenas eram cidades portuárias, e todas as cidades portuárias gozavam de uma grande prosperidade, ou seja, era um povo que tinha bastante dinheiro. E a primeira coisa, quando Paulo chega na Grécia, Paulo não vai se importar com a condição financeira dos gregos, Paulo não vai se importar com a condição intelectual dos gregos, Paulo não vai se condicionar a interrogá-los a respeito do conhecimento da filosofia, da história de Heródoto, da história de todos os filósofos que existiam ali. O que importava para Paulo ao encontrar-se com aqueles homens é se eles já tinham recebido o poder do Espírito Santo. O que importa para nós como igreja
igreja e a preocupação principal de um pastor, de uma missionária, de obreiros, a nós colocarmos uma igreja, a nós implantarmos um trabalho, é que se as pessoas que ali se reúnem vão verdadeiramente receber o poder do Espírito Santo. Eu quero dizer algo para você aqui nesta noite. Vivemos tempos de igrejas cheias de pessoas vazias, e o que vai nos dar condições, queridos, de sermos o diferencial nesta geração da última hora, é termos ou não termos a presença do Espírito Santo. Quando